E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do nosso Timão. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O cenário esportivo brasileiro foi sacudido por uma notícia que reverberou pelos 4 cantos do país. Ronaldo Nazário, o eterno fenômeno, declarou publicamente sua intenção de assumir o controle do Sport Clube Corinthians Paulista, comprometendo-se a quitar a dívida milionária que assola o clube. A revelação caiu como uma bomba no Parque São Jorge, pegando até os mais bem informados de surpresa. Ronaldo, conhecido por sua astúcia nos negócios e paixão pelo futebol, demonstrou um interesse genuíno em reerguer o Timão, que atualmente ocupa a 8ª posição no Campeonato Brasileiro de 2025, com 13 pontos em 9 jogos disputados. A proposta de Ronaldo não é apenas financeira, ela carrega consigo um projeto ambicioso de reestruturação e modernização do clube. O ex-camisa 9 da seleção brasileira planeja investir em infraestrutura, categorias de base e na internacionalização da marca Corinthians, visando recolocar o clube no topo do futebol mundial. Nos bastidores, a diretoria atual, liderada por Augusto Melo, vê com bons olhos a entrada de Ronaldo no comando do clube. A experiência do fenômeno como gestor no Real Valladolid e no Cruzeiro serve como credencial para assumir um desafio dessa magnitude. A torcida, sempre apaixonada e exigente, se divide entre a esperança de dias melhores e a cautela diante de promessas grandiosas. Nas redes sociais, o assunto domina as discussões, com hashtags como hashtag Ronaldo no Timão e hashtag Novo Corinthians figurando entre os assuntos mais comentados. Enquanto isso, dentro das 4 linhas, o Corinthians busca estabilidade sob o comando de Dorival Júnior, contratado após a saída de Ramon Dias em abril de 2025. O time, que conquistou o Campeonato Paulista no início do ano, enfrenta altos e baixos na Série A, mas mantém viva a esperança de uma reviravolta na temporada. A possível chegada de Ronaldo traz consigo a promessa de reforços de peso. Especula-se que o fenômeno já teria iniciado conversas com empresários e jogadores de renome, visando montar um elenco competitivo para as próximas temporadas. Além disso, a gestão de Ronaldo poderia atrair novos patrocinadores e parcerias comerciais, fortalecendo o caixa do clube e possibilitando investimentos em áreas estratégicas. A Neoquímica Arena, palco de grandes conquistas, poderia se tornar um centro de excelência esportiva e comercial. No cenário político, a movimentação de Ronaldo também gera repercussões. Alguns conselheiros veem a entrada do ex-jogador como uma oportunidade de renovação e profissionalização da gestão, enquanto outros temem a perda de influência e espaço nas decisões do clube. A imprensa esportiva acompanha de perto cada passo dessa negociação. Programas de televisão, podcasts e portais especializados dedicam horas de cobertura ao tema, alimentando a expectativa dos torcedores e fomentando debates acalorados. Enquanto as negociações avançam, o elenco do Corinthians se prepara para os próximos desafios na temporada. A presença de Ronaldo nos bastidores já começa a influenciar o ambiente, com jogadores demonstrando entusiasmo e motivação diante da possibilidade de trabalhar sob a liderança de um dos maiores ídolos do futebol mundial. A história do Corinthians é marcada por superações e conquistas épicas. A possível chegada de Ronaldo representa mais um capítulo dessa trajetória, com o potencial de transformar o clube e recolocá-lo entre os gigantes do futebol. Para os torcedores, resta aguardar os desdobramentos dessa novela, torcendo para que o desfecho seja favorável ao Timão. A esperança é que, sob a batuta de Ronaldo, o Corinthians reencontre o caminho das glórias e conquiste novos títulos para sua imensa e apaixonada torcida. O futuro do Corinthians está prestes a ser reescrito, e todos os olhos estão voltados para o fenômeno. Será ele o responsável por liderar o clube rumo a uma nova era de sucesso? O interesse de Ronaldo Fenômeno em assumir o Corinthians vai além da simples admiração por um clube tradicional. Ele vê no Timão uma potência adormecida, com enorme potencial de crescimento nacional e internacional. Com um passado recheado de glórias e uma das maiores torcidas do país, o Corinthians desperta em Ronaldo não apenas paixão, mas também a convicção de que pode se tornar uma das maiores marcas do futebol mundial. Essa não seria a primeira vez que Ronaldo se aventura no comando de um clube.
No Cruzeiro, enfrentou resistências, crises e dívidas, mas também implementou práticas modernas de gestão. Agora, com mais experiência e estrutura, ele vislumbra no Corinthians um projeto ainda mais audacioso. Diferente do que viveu em Belo Horizonte, o Timão possui uma base de torcida mais sólida, uma arena de primeiro mundo e maior visibilidade global. Fontes internas revelam que as conversas com Augusto Melo, atual presidente corintiano, já teriam evoluído para tratativas sobre percentuais de ações, garantias de pagamento das dívidas e envolvimento direto de Ronaldo nas decisões estratégicas. Um plano de governança mais transparente e profissional estaria em estudo, com auditorias externas e relatórios regulares sendo exigência do ex-jogador. Em campo, os reflexos dessa movimentação já começam a ser sentidos. O elenco, formado por jogadores experientes como Cássio e Fagner, e promessas como Wesley e Breno Bidon, demonstra mais foco e entrega. O Corinthians não é protagonista no Brasileirão até aqui, mas sua campanha de recuperação já mostra resultados após a turbulência do início da temporada. Nos corredores do CT Joaquim Grava, comenta-se que Ronaldo teria uma lista de prioridades para reforçar o time. Um meia cerebral e um atacante de velocidade estariam entre os alvos, além da renovação de contrato de peças importantes e valorizadas no mercado. A janela de transferências do meio do ano promete ser agitada nos bastidores alvinegros. A estrutura do clube também passa por avaliações. O centro de treinamento poderá receber modernizações, com investimentos em tecnologia, análise de desempenho e fisiologia. Além disso, Ronaldo teria planos de criar um centro de inovação e desenvolvimento de talentos, nos moldes de academias europeias, para lapidar novos craques da base. Outro ponto que atrai o fenômeno é o potencial comercial do Corinthians. O clube já possui parcerias sólidas com grandes marcas, mas há espaço para ampliação do faturamento com ações digitais, expansão internacional da marca e ativação de torcedores fora do Brasil. O nome Corinthians é forte o bastante para romper fronteiras, e Ronaldo sabe disso como poucos. A torcida, por sua vez, vive um misto de ansiedade e euforia. Em Itaquera, durante o último jogo, faixas com frases de apoio à chegada de Ronaldo foram vistas em vários setores da arquibancada. A Fiel se mostra receptiva à mudança e acredita que o ex-camisa 9 pode devolver ao clube a grandeza que ele merece. Apesar do entusiasmo, há quem tema o peso da dívida que Ronaldo está disposto a assumir. São cifras que ultrapassam os 900 milhões de reais, uma carga pesada até mesmo para investidores experientes. No entanto, a promessa do fenômeno é clara: quitar a dívida, reerguer o Corinthians e colocar o clube no mesmo patamar dos gigantes europeus. Ronaldo entende que a missão é complexa, mas sua história no futebol é feita justamente de desafios vencidos com talento e superação. Foi assim nos campos, e ele quer que seja assim também nos bastidores. Com uma equipe de confiança, formada por especialistas em gestão esportiva e marketing, o plano começa a ganhar contornos reais. O cenário político do clube pode ser decisivo. A resistência de setores mais conservadores da diretoria pode dificultar a entrada de Ronaldo, mas ele conta com o apoio popular para pressionar e viabilizar o projeto. Se a Fiel estiver com ele, como esteve com os grandes ídolos da história, será difícil segurá-lo. Não se trata apenas de investimento. Trata-se de uma nova mentalidade, de um novo modo de conduzir o clube. Ronaldo traz consigo a experiência internacional, a visão de mercado e o prestígio necessário para abrir portas que hoje estão trancadas para o Corinthians. O projeto é grande. E a ambição, maior ainda. Se confirmado, esse movimento será o maior ato de amor de um ídolo ao futebol brasileiro desde os tempos de Romário, Zico e Sócrates. Ronaldo quer deixar um legado, não só no Cruzeiro, mas também no clube onde viveu um capítulo marcante da carreira como jogador. Ele quer ser lembrado não só como craque, mas como o homem que reconstruiu o Corinthians. A novela ainda não tem desfecho. Mas o que se vê é um roteiro digno dos grandes momentos do futebol brasileiro. A torcida espera, a imprensa especula e os bastidores fervem. O Corinthians pode estar prestes a iniciar um dos capítulos mais marcantes de sua história centenária. E a pergunta que não quer calar ecoa nos quatro cantos do país: Ronaldo Fenômeno vai mesmo comprar o Corinthians? Olá, torcedor alvinegro,
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Mesa do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A resposta definitiva ainda não veio, mas os sinais indicam que algo grandioso está por acontecer. A movimentação silenciosa de Ronaldo nos bastidores, os encontros estratégicos com figuras influentes da política esportiva e a análise minuciosa da saúde financeira do clube revelam que o fenômeno está longe de apenas especular. Ele quer agir. E quando Ronaldo age, o futebol treme. Do lado de fora das quatro linhas, os torcedores já começaram a projetar esse novo Corinthians. Um time moderno, estruturado, competitivo em todas as frentes e, acima de tudo, respeitado no cenário internacional. As lembranças do Mundial de 2012 e das conquistas épicas da Libertadores voltam à tona com força, agora acompanhadas da perspectiva de um futuro ainda mais vitorioso. O impacto dessa possível aquisição transcende o Corinthians. O futebol brasileiro como um todo pode se beneficiar dessa virada de chave. Ronaldo pretende implementar uma gestão profissional, eficiente e inspiradora. Algo que, se funcionar, servirá como modelo para outros clubes do país. A profissionalização do esporte, tão exigida por especialistas, pode finalmente encontrar no Parque São Jorge um exemplo prático. Mas como todo grande plano, os obstáculos estão à espreita. Internamente, o clube ainda vive sob os ecos de gestões que deixaram marcas profundas. Reconquistar a confiança de conselheiros, organizadores e da própria base funcional será um dos desafios de Ronaldo. Porém, se há alguém capaz de vencer grandes batalhas, esse alguém é o fenômeno. A decisão deve ser oficializada nas próximas semanas, após o cumprimento de trâmites jurídicos e apresentação das garantias financeiras. A expectativa é que, caso o acordo seja fechado, Ronaldo já assuma com poderes totais até o fim do segundo turno do Brasileirão. Nesse cenário, o Corinthians ganharia não apenas um novo gestor, mas também um símbolo de renascimento. Os olhares da Fiel estão atentos. Para o torcedor, o clube é mais que paixão, é identidade, é luta, é história. E ver um nome como Ronaldo, com raízes no futebol brasileiro e respeito mundial, disposto a vestir novamente o manto alvinegro, agora como comandante, reacende uma chama que nunca se apagou, mas que andava ofuscada pelos últimos anos de turbulência. Caso a transição se concretize, o Corinthians terá à sua frente não apenas um investidor, mas um visionário. Alguém que entende de futebol dentro e fora do campo. Que conhece os caminhos para atrair talentos, formar equipes vencedoras e posicionar o clube no centro das atenções globais. Alguém que não teme desafios, pelo contrário, se alimenta deles. E para quem achava que o fenômeno havia encerrado sua história com o Corinthians ao pendurar as chuteiras, fica o alerta, talvez ela estivesse apenas começando. A missão agora é outra, o campo é diferente, mas a determinação é a mesma. Ronaldo quer marcar época novamente. E o Timão pode ser o palco perfeito para mais um espetáculo. No fundo, o que está em jogo é mais do que dinheiro ou títulos. É um legado. É a construção de um Corinthians que seja exemplo de força, estrutura e modernidade. Um Corinthians à altura de sua torcida, de sua tradição, de sua história centenária. Um Corinthians que, ao lado de Ronaldo, tenha coragem de sonhar alto e capacidade de realizar. Assim, enquanto o relógio corre e os bastidores fervilham, uma certeza ecoa no coração da torcida: o futuro pode ser mais promissor do que se imaginava. E se depender da ousadia de um fenômeno que nunca se contentou com o comum, o Corinthians pode estar prestes a viver uma nova era. Uma era de conquistas. Uma era de glória. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.